Olá, essa é a disciplina de Física Zero e nessa aula nós vamos tratar sobre alguns exercícios de gráficos das funções trigonométricas fundamentais. Então vejam, vamos começar com essa função em que nós apresentamos a função fundamental, a função seno de x, somada a um valor negativo igual a menos 2. Então vejam, aqui nós temos a função seno de x normal apresentada e nós gostaríamos de saber o que vai acontecer com essa função quando nós somarmos a um valor menos 2. Então, para qualquer x que a gente tenha, o valor que vai ser dado à função nesse f de x vai ser agora, que seria seno de x, vai ser agora deslocado o valor de 2 para baixo. Então, se aqui é 0, esse valor se desloca até menos 2. Se aqui é 1, esse valor se desloca até menos 1. Se ele é 0, novamente se desloca até menos 2. E se ele aqui é menos 1, se desloca até menos 3. E esse aqui que é 0, se desloca novamente até menos 2. O resultado disso é que nós temos uma função desse tipo aqui assim. Nós usamos alguns pontos característicos, mas é óbvio que para qualquer ponto que eu escolho no eixo x, essa distância aqui vai ser menos 2. Ou seja, todo o gráfico é deslocado em menos 2 verticalmente. Então, o efeito desse tipo de termo é deslocar o gráfico verticalmente para baixo. Então, isso pode ser visto pelo resultado que aqui está, em que visivelmente o gráfico se mantém exatamente o mesmo, só que foi deslocado, como nós dissemos, para baixo pelo valor de menos 2. Vamos então agora pegar uma situação um pouquinho mais complexa, quando ao invés de somar ou subtrair um número, nós alteramos o valor do argumento, nesse caso dividindo o argumento por 2. Também é relativamente fácil de fazer essa análise. Vejo que quando o x é 0, nada muda, mas o que acontece quando o x é π? Fica, no caso, como ele está dividido por 2, fica π sobre 2, e nós sabemos que o cosseno de π sobre 2 é 0. Quando o x é 2π, fica cosseno de π, que a gente sabe que é menos 1. E quando é 4π, fica cosseno de 2π, que a gente sabe que é mais 1. Então, o resultado dessa operação é simplesmente um gráfico desse tipo aqui, em que nós vemos que houve uma abertura da função, não um deslocamento, mas uma abertura da função. E que essa abertura fez com que a função tivesse um período. Então, o período de cosseno de x sobre 2 se tornou a 2 vezes o período de cosseno de x. O período de cosseno de x está aqui. E agora o período de cosseno de x sobre 2 é todo esse pedaço aqui. Então, isso pode ser visto na figura que agora está desenhada de uma maneira um pouco mais correta, aqui, produzida por computador. Então, vejam, o período é 2π, porque quando ela começa a se repetir, e aqui o período é 4π, ou seja, foi multiplicado por 2, o período da função original, da função cosseno de x simplesmente. Então, vamos agora passar para um outro exemplo, em que nós temos duas coisas sendo feitas. Nós estamos multiplicando a função por 2 e nós a estamos deslocando por π sobre 3. Por que eu digo que estamos deslocando? Porque eu estou fazendo esta operação aqui no eixo x. Então, ou eu estou empurrando a função para cá, ou eu estou empurrando para lá. Vamos ver então
qual desses casos é o correto. Então vejam, é fácil ver isso pelo seguinte, vamos só ver o deslocamento, tá? Então, ou seja, o deslocamento no eixo x. O que acontece? Cosseno de x teria o máximo em x igual a zero aqui. Mas agora, para que esse argumento aqui seja zero, eu tenho que considerá-lo em π sobre 3, porque π sobre 3 menos π sobre 3 dá zero. Então, π sobre 3 que está mais ou menos aqui, é o valor em que vai dar zero. A mesma coisa, para dar zero, o valor do cosseno, eu tenho que colocar π sobre 2 mais π sobre 3. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou arrastando a minha função nessa direção. Então, a minha função agora é a mesma função, só que arrastada em π sobre 3. Então, eu arrastei a função π sobre 3, mas eu arrastei para a direita. Então, quando o sinal é negativo, o arrasto para a direita. Evidentemente que se fosse negativo seria na direção oposta. Mas eu não faço apenas arrastar. Eu também multiplico o valor por 2. Então, quando ela é menos 1, ela passa a valer, quando ela é 1, passa a valer 2. Quando ela é 0, não muda. Quando ela é menos 1, passa a valer menos 2. Quando ela é 0, não muda. E quando ela é 1, passa a valer 2. Então, o resultado dessa multiplicação pelo valor de 2 é algo parecido com isso daqui. Ou seja, o que eu fiz foi aumentar a amplitude, multiplicando essa amplitude exatamente por 2. Então, aumentei 2 vezes a amplitude. Vejam que o período é o mesmo, o período é exatamente o mesmo, só que deslocado, a função com a função deslocada em π sobre 3. Mas o período continua sendo 2π. Tá certo? E a amplitude foi aumentada por 2. Isso pode ser visto um gráfico um pouco melhor aqui, que é exatamente aquilo que nós havíamos desenhado anteriormente. Então, recordando, a multiplicação por 2, ela implica no alargamento da função por esse fator, 2, enquanto que a subtração por π sobre 3 arrasta a função em π sobre 3 nessa direção. Ok. E isso vale para todas as funções trigonométricas. Usar seno ou cosseno aqui é só um exemplo. Vamos então, finalmente, tratar um caso ainda mais complexo, em que nós fazemos todas as operações. Então, nós fazemos aqui um deslocamento para cima, para baixo, perdão. Então, em princípio, vou colocar em verde para ficar menos bagunçado. Em princípio, esta função estaria assim. Assim, porque eu arrastei 1 para baixo, né? Ou seja, menos 1. Mas além disso, eu peguei e o período eu multipliquei, o valor de x eu multipliquei por x, então eu dividi o período por 3, então essa função, enquanto essa daqui vai de 0 a 2π, ela vai ter que agora fazer isso 3 vezes, né? Então ela vem aqui e faz uma coisa assim, agora, perdão, ela está embaixo, né? Eu já estou com ela aqui embaixo. Então ela viria e faria uma coisa assim, 1, 2, 3, tá? E não apenas, não deu 3 aqui, peraí, desenha direitinho, 1, 2, 3, pronto, mais ou menos, né? 3, então eu aumentei isso em 3,
Agora, e além de fazer isso, eu arrastei em π sobre 4. Então essa função que estava escrita desse jeito aqui, ela passou a ser uma função arrastada. π sobre 4, perdão. π sobre 4, então ela vem para cá. Em que essa distância aqui é π sobre 4. Mas eu ainda fiz uma coisa que é importante. Veja, eu já cuidei desse valor, eu já cuidei desse valor, eu já cuidei desse valor, mas agora eu tenho que levar em conta essa multiplicação por 2. Para levar em conta essa multiplicação por 2, o que eu faço? Ora, quando o argumento aqui for 0, essa soma aqui vai dar 1. Então, eu volto a função para esse ponto aqui. Só que agora ela tem que ter amplitude 2. Então, na verdade 4, né? De menos 2 a mais 2. Então, quando ele for menos 1, vai dar menos 3. Então, menos 3 está aqui. Então, essa função vai ter um comportamento mais ou menos igual a esse aqui. Começando aqui, né? Menos 3. Quando ela for menos 1, vai ser menos 3. E por aí vai. Então, nós vamos ter uma coisa mais ou menos assim. Pronto. Com um arrasto para lá. Fazendo uma em cima da outra fica bastante complicado, mas a ideia é essa. Ou seja, com o menos 1 eu arrasto para baixo. Com o 3x eu espremo o período por 1/3, né? Multiplico por 1/3. Com o π sobre 4 eu arrasto nessa direção, pelo π sobre 4. E quando eu estou multiplicando por 2, eu aumento esse valor aqui por 2. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui é menos 1 mais 2. Então, talvez fosse interessante ter começado com o 2, multiplicando e tudo. E depois que eu tivesse toda a função desenhada, eu deslocaria de menos 1 para baixo, né? Então, talvez fosse melhor ter feito nessa ordem. Espero que tenham compreendido, a despeito de ser uma coisa que vai aos poucos ficando bastante complicado em termos de desenho. Obrigado, espero que todos tenham então compreendido e agradeço a atenção.